Capítulo 9. Aprenda a aceitar na vida. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares a última moeda. Mateus 5, 25, 26. Esses versículos da Bíblia não significam que você deva concordar com o que é falso, ou incute medo em sua mente. Concordar significa harmonizar. Quando sintoniza com a presença e o poder infinito em você, e afirma que tudo o que se aplica ao infinito também se aplica à sua pessoa, então está de acordo com as verdades eternas, e mentalmente rejeita tudo e qualquer coisa que não o eleve, inspire, cure, abençoe e restaure sua alma. Ela concordava. Uma jovem que estudava a ciência da mente foi recentemente em férias à casa dos pais em Iowa. O pai criticou a sua nova crença sobre Deus, a vida e o universo. Ele mostrou-se veemente na condenação da rejeição pela filha, do inferno, da nação, almas penadas, etc. Mas ela aceitou as convicções do pai e lhe disse: Papai tem toda a liberdade para acreditar no que quiser, como inferno, demônio, lago de fogo, etc. Mas eu positivamente, decididamente, absolutamente rejeito todas essas crenças. Você é livre para aderir a tais conceitos, assim como eu também sou livre para acreditar no que creio. Nem por isso deixo de amá-lo e desejar-lhe todas as bênçãos da vida. Os dois chegaram a uma compreensão e passaram a respeitar as convicções um do outro. Ela tomou uma decisão na mente e recusou-se a ficar perturbada pelas convicções ilógicas do pai. Se tivesse ficado ressentida com a explosão do pai, revoltada e furiosa, teria sido levada à presença do juiz, que significa o julgamento ou decisão na própria mente. O julgamento ou pensamento do pai seria pensamento a respeito de si própria. Como o pensamento é criativo, ela estaria gerando venenos mentais na própria corrente sanguínea. Depois, como diz a Bíblia, seria lançada à prisão. A prisão da doença, medo e emoções negativas, que a roubariam da vitalidade, entusiasmo e energia. Ela sabia que o adversário estava em sua própria mente e tratou de repeli-lo. Ela aprendeu a concordar com o seu advogado. Há alguns meses, recomendei a uma mulher que contratasse os serviços de um advogado criminalista. Sugeri um advogado de mentalidade espiritual. Ela assim fez e ficou muito satisfeita com os conselhos do advogado, com a maneira pela qual ele tratou do caso. Um dia, porém, ela me telefonou para dizer que estava furiosa com o advogado. Quando lhe perguntei por quê, ela explicou que fora a um restaurante depois de sair de uma audiência no tribunal e encontrar o seu advogado almoçando com o advogado da outra parte, que a havia tratado de uma maneira rude e implacável ao interrogá-la. E a mulher acrescentou: Não posso entender por que recomendou um homem assim. Expliquei-lhe uma verdade simples. À guisa de exemplo, contei como me havia empenhado num vigoroso debate
com o Dr. Ernest Wilson, diretor da Igreja da Unidade em Kansas City, Missouri, em que nos contestamos a propósito da reencarnação. Contudo, somos ótimos amigos e rimos e gracejamos a respeito de nossas divergências sobre o assunto da reencarnação. Ele escreveu um livro expondo todas as suas razões, enquanto dediquei um capítulo de um livro meu a contestá-lo. Podemos divergir no assunto, mas temos bom senso suficiente para sabermos que, ao mesmo tempo, nada nos impede de continuarmos a ser amigos e compreensivos, erguendo-nos acima das diferenças de opiniões para exaltar Deus um no outro. As pessoas podem não concordar sobre muitos assuntos, como educação, poluição, relações internacionais e outros, mas isso não é motivo para que não possam conviver em harmonia, paz e compreensão. Ressaltei que o advogado dela podia se opor e aparentemente condenar veementemente os argumentos capciosos do outro advogado. Divergindo em questões jurídicas, ao mesmo tempo, eram amadurecidos espiritual e emocionalmente para respeitarem as opiniões alheias e se elevarem acima de suas divergências no tribunal, convivendo em amizade, alegria e boa vontade durante o almoço. E arrematei. Só por causa disso, seu advogado não a está traindo, nem concordando com os argumentos do outro advogado. Chegue a uma conclusão em sua mente. Enfrente os problemas. Saiba que a lei da justiça e harmonia infinitas está operando por você e por todas as pessoas envolvidas. O amor divino está orientando seu advogado, revelando-lhe o que precisa saber. Afirme que o amor divino proporciona um perfeito ajustamento divino e trará uma solução divina. Ela compreendeu a verdade de tais palavras e afirmou categoricamente que o princípio de justiça estava operando por sua conta de todos os envolvidos e que a ordem divina sempre prevalece. Em poucas semanas, o advogado dela ganhou o caso e ela ficou livre. Alegações sem fundamento e depois falsos depoimentos haviam sido apresentados contra ela, mas a verdade prevaleceu. Uma visita ao Washington. Há alguns anos, fui convidado pela doutora Grace Falls para falar na Igreja da Ciência Divina, em Washington. Depois de uma série de conferências, fui convidado por um proeminente advogado a visitar um clube exclusivo, onde me apresentou os 2 senadores, dizendo: "Esses homens são inimigos implacáveis do Senado, mas aqui relaxam, jogam cartas, tomam drinks e se divertem." Nós, 4, tivemos uma conversa das mais animadas a respeito do país, política, crime, etc. Para ser franco, discordei de quase tudo o que disseram a respeito da pobreza, programas de distribuição de riqueza nacional, crimes e guerra. E foi o que lhes disse. Contudo, podia compreender a posição deles. Baseada na criação, condicionamento do ambiente, doutrinação política e crenças teológicas. Apesar das diferenças, tivemos 2 horas maravilhosas. Não se deve concordar com qualquer coisa irracional, despropositada e anticientífica que insulta nossa inteligência. Qualquer convicção política, como a partilha das riquezas ou alguma doutrina que contraria a regra de ouro e a lei do amor, deve ser necessariamente falsa. Meu anfitrião, o advogado, disse que se deveria reservar mais dinheiro para acabar com os cortiços. Discordei totalmente, explicando-lhe uma lei simples, mental e espiritual. Nem todo o dinheiro da América pode acabar com as habitações miseráveis enquanto não as banimos da mente do homem. O asseio
é uma qualidade divina. Acrescentei ainda: pode-se tirar milhares de pessoas dos cortiços e colocá-las em apartamentos modernos, com todos os acessórios. Dentro de alguns meses, esses apartamentos estarão piores do que os cortiços que seus ocupantes deixaram. Assim por dentro, a mente, assim por fora, o mundo objetivo. Falei para um dos senadores. Senador pode arrancar, sob a mira de uma arma, todo o dinheiro das pessoas ricas de Washington, partilhando igualmente com os chamados pobres da cidade. Mas se conhecesse a lei da mente, compreenderia que o dinheiro tirado dos ricos em poucas semanas voltaria para os bolsos deles. O motivo para isso é o fato de que a riqueza é um estado da mente. Não se pode possuir coisa alguma a não ser pelo dinheiro da consciência. Os ricos possuem um equivalente mental implantado no subconsciente. Portanto, podem manifestar riqueza. Os pobres não podem ficar com dinheiro que lhes for dado porque não o possuem mentalmente. Em outras palavras, eles possuem o equivalente mental da pobreza, carência e limitação. É por isso que o velho aforismo é verdadeiro. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Todos os três discordaram de minha posição, mas nos separamos como ótimos amigos e tenho um convite permanente para visitar qualquer dos três em minha próxima visita a Washington, mas não tenho de concordar com as crenças tolas e absurdas deles. O significado da última moeda. O versículo 26, citado no início deste capítulo, parece presságio. Num curso recente sobre o significado interior das curas da Bíblia, uma jovem disse-me: não significa que devemos ir para o purgatório antes de podermos ir para o paraíso? Expliquei que ela já está no paraíso, que é o espírito infinito em que vivemos, pensamos e temos o nosso ser, e que Deus, o Espírito, vive e tem o seu ser em nós. Além disso, quando se está em paz e sintonizado com o infinito, estamos no paraíso. Falando em termos relativos, pois também significa harmonia, paz, equilíbrio e tranquilidade. O purgatório é um estado de sofrimento que ocorre em nossa mente por causa do uso errado das leis mentais. Sofremos por nossos ódios, ciúmes, invejas e pensamentos negativos, até alcançarmos uma nova percepção e compreensão das leis da mente e da presença do infinito em nós. Permanecemos no purgatório ou sofrimento, até expurgarmos ou limparmos a mente, perdoando a nós mesmos e aos outros, preenchendo a mente com as verdades de Deus. Quando isso acontece, segue-se a cura. Essa é a saída do chamado purgatório ou dor e angústia. Ela pagou a última moeda. Uma viúva com quem conversei em Salt Lake City, Utah, disse-me que sofria de um tumor que lhe causara profundas apreensões. O médico, depois de um exame, mandou que voltasse dentro de uma semana para efetuar uma biópsia. Ela disse: sei que esse tumor pode ser uma decorrência de ressentimento ou ódio. Mas até onde posso saber, não tenho ressentimento contra ninguém e não odeio a mim mesma. Rezo regularmente e pratico a ciência da mente. Mas ela concordou que o ressentimento ou raiva suprimida poderia ser de natureza inconsciente, pois sabia que devia haver um bolsão de veneno em algum lugar do seu subconsciente. Sugeri que, com experiência, formulasse ao subconsciente, antes de dormir, a seguinte pergunta: inteligência infinita, revele-me a quem devo perdoar, se a mim mesma ou a outra pessoa. Todo perdão, em última análise, é um perdão de si mesmo.
Quando perdoamos a nós mesmos e estamos em paz interiormente, automaticamente estaremos em paz e teremos boa vontade para com todos. A mulher voltou a me procurar na noite seguinte à conferência que fiz em Salt Lake City e disse: tive um sonho muito vívido na noite passada. No sonho, vi minha irmã e estava gritando para ela: não mais a odeio. Acordei gritando. Era a resposta que procurava. Alguns anos antes, essa mulher estivera noiva de um jovem engenheiro. Aparentemente a irmã o seduzira e casara com ele. Na ocasião, fora um choque traumático para ela e passara a odiar a irmã. Ficaram anos sem falar, até poucos dias antes da morte da irmã. Depois da descoberta, ela rezou por perdão e pensou ter liberado a irmã. Ao acordar, serenou a mente e afirmou: perdoo a mim mesma por acalentar raiva reprimida e ódio. Perdoa plenamente agora. Está livre e pode ir embora. No meu coração, sei que sua jornada é de glória, de sabedoria em sabedoria, de força em força, de luz a uma luz maior. Está feito, está acabado e determinado em Deus. Estou livre e você está livre. Ela disse que no sonho sabia que era uma catarse, uma purificação, a eliminação do bolsão de veneno psíquico que reprimira e se recusara a enfrentar e superar. Em outras palavras, procurara ocultar tudo debaixo do tapete. Como se tratava de uma emoção negativa, destrutiva, tinha de encontrar uma válvula de escape, surgindo assim como um tumor. Depois da prece do perdão, e enquanto se vestia para a conferência vespertina, ela notou que o tumor se rompera e estava purgando. Ligou para o médico, que a mandou ir imediatamente para o consultório, o que ela fez. O médico declarou que o tumor estava se dissolvendo, que não era maligno e acabaria por se dissolver inteiramente. Ela não podia ter uma cura enquanto o bolsão de veneno estivesse em seu subconsciente. Tinha de pagar o preço total, que era o perdão completo para si mesma e para a irmã. Esse é o significado de pagar até a última moeda. Os profetas da destruição. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. 1 Coríntios 13, 8. Os problemas da destruição estão ativos por toda parte, especialmente na costa do Pacífico dos Estados Unidos. Alguns prevêem terremotos, declaram que o estado da Califórnia vai afundar no mar. Quando as pessoas me interrogam a respeito, sempre faço uma pergunta: sabe nadar? Se sabe, não haverá problema. Poderá nadar até o estado mais próximo. Outros preveem Armagedon, um holocausto nuclear. Muitos preveem o fim do mundo, o segundo advento, a fome mundial, excesso de população e outras coisas. Verifique quantas vezes esses profetas da tragédia têm sido obrigados a se retratar. Todas as predições ficam sem se consumar. A Califórnia continua a ser um estado e dos mais sólidos. O segundo advento não ocorreu, nem vai ocorrer. Não pode ocorrer. O significado do segundo advento é a chegada do amor, paz, sabedoria, compreensão e boa vontade nas mentes e corações dos homens. É o nascimento de Deus e seu amor em nossos corações e ações. A presença divina não pode ir nem vir. É onipresente, e sendo onipresente, deve estar dentro de você. Como pode ir ou vir? Isso é puro disparate, uma estupidez total. Não haverá qualquer homem surgindo no meio das nuvens,
numa carruagem cercada por anjos para salvá-lo ou aos outros. O Salvador está dentro de você, é a presença de Deus. Você sabe perfeitamente que se os adivinhos pudessem saber as ações que vão subir de cotação na bolsa de valores, estariam nadando em dinheiro. Poderiam ganhar fortunas fabulosas. Aprenda a prever o seu próprio futuro. A lei da vida é a lei da fé. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Creia que Deus o está orientando. Creia na bondade e no amor de Deus. Creia na lei e ordem divinas a governar sua vida. Creia que Deus está fazendo prosperar além dos seus sonhos mais caros. Creia nesta verdade. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmos 32, 7. Baseando-se nessas verdades, você vive acima da mente comum. Seu futuro é o pensamento que acalenta neste mundo, pois as imagens se tornarão manifestas na tela do espaço. Você molda e determina o seu próprio destino. Nada está pré-determinado ou fixado. A fé em Deus é a sua fortuna, o seu futuro. A opinião dele estava errada. Um jovem executivo, em conversa comigo, queixou-se que um vice-presidente da firma estava bloqueando a sua promoção, e esse era o motivo para ter sido preterido 2 vezes. Expliquei-lhe que devia compreender que cada homem promove a si mesmo. Se um homem espera promoção, realização e progresso, está de acordo com os princípios da vida, que é procurar permanentemente a expressão em níveis superiores. A Bíblia diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. Marco Aurélio disse: Deixe que sua opinião fique tranquila. O jovem executivo aprendeu que estava transferindo o poder dentro de si para outro homem, transformando-o, assim, em alguma espécie de Deus. Na verdade, estava determinando que o vice-presidente da firma fosse maior que a presença infinita nele. Ele compreendeu o absurdo de sua atitude e a tolice da própria opinião. Resolveu então afirmar com convicção, sentimento e compreensão: a promoção me pertence, o progresso me pertence, a realização em tudo me pertence. A inteligência infinita me orienta, guia e abre uma nova porta de expressão para mim, onde me expresso no nível mais alto e recebo uma compensação maravilhosa. Ele reiterava essas verdades por cerca de 4 ou 5 minutos, várias vezes por dia, certificando-se de não negar subsequentemente o que afirmava. Imaginou também o presidente da firma a lhe dar os parabéns por sua realização espetacular e pelo sucesso que conquistara em nome da organização. Essa imagem mental combinava com a afirmação. Ao final de um mês, ele foi promovido a assistente executivo do presidente da organização. O jovem compreendeu que a mudança de sua atitude mental mudara tudo. Os verdadeiros adversários. O adversário não é realmente alguma coisa fora de você. Os adversários são o medo, superstição, ignorância, ressentimento, ciúme, ódio, autocondenação e hostilidade. Esses pensamentos negativos são seus verdadeiros inimigos e geram emoções destrutivas e negativas, que se alojam nos recessos da mente mais profunda, criando doença, carência e limitação. Enfrente decidido esses adversários
e trate de erradicá-los. Pergunte a si mesmo: de onde vieram esses pensamentos? Pertencem à minha mente? Há um princípio por trás deles? O que está fazendo comigo? Não serão criados por mim mesmo? Você conhece a resposta para todas essas perguntas. Tudo o que tem a fazer é serenar a mente e afirmar incisivamente: perdoo a mim mesmo por gerar esses pensamentos. Depois povoe sua mente com as seguintes verdades: o amor divino povoa minha alma. A paz divina flui através de mim. O amor divino me cura. Irradio amor e boa vontade para todos ao meu redor e para todas as pessoas em toda parte. Afirme tais verdades em voz alta por cerca de 15 minutos e irá cancelar todo o negativismo da sua mente. Sempre que algum pensamento negativo lhe surgir na mente, elimine-o prontamente, afirmando: o amor de Deus me enche a alma. Não é o que se diz ou o que se faz com você que importa, mas sim a sua reação. É o seu próprio pensamento a respeito. Você pode abençoar a pessoa dizendo: eu a libero, deixo-a ir e que Deus a acompanhe. É o seu próprio pensamento que o deixa deprimido, ou faz com que sofra pelo que se diz ou faz em relação a você. Deixe de julgar as situações e as pessoas e deixará de ficar perturbado, excitado, nervoso e angustiado. Assuma no coração. Uma mulher de 40 anos queixou-se em conversa comigo que a mãe sempre lhe dissera que era estúpida, desajeitada e retardada, que estava neste mundo para sofrer. Mas a mãe passara a dimensão seguinte e ela ainda guardava ressentimento e culpava, por jamais ter casado nem feito qualquer coisa relevante no mundo. É verdade que ela estava condicionada ou programada negativamente pela mãe, mas frequentava um curso sobre metafísica e adquirira um excelente conhecimento dos poderes do subconsciente. Ressaltei-lhe que não podia culpar ninguém, exceto a si mesma, que tinha muito conhecimento na cabeça, mas devia transformá-lo em conhecimento no coração. Em outras palavras, as verdades da vida deviam ser incorporadas em seu subconsciente. Assim ela começou a encher o subconsciente com padrões de vida, regularmente, sistematicamente. Em consequência, transformou toda a sua vida. Não há tempo nem espaço no princípio da mente. No instante em que ela começou a povoar a mente, consciente com as verdades eternas, houve uma reação automática do subconsciente. A primeira coisa que tinha de fazer era liberar a mãe, deixá-la ir, sabendo que prendemos o que ressentimos e soltamos o que amamos. Ela assim orava: perdoo a mim mesma completamente, plenamente, livremente, perdoo a minha mãe e irradio amor e paz para ela. Sei e me regozijo pelo fato da luz de Deus brilhar nela, por sua jornada ser para a frente, para cima e para Deus. Eu a libero e a deixo ir. Sempre que pensava na mãe, ela a abençoava silenciosamente, afirmando: Deus a ama, mamãe. O perdão é mais para o próprio bem da pessoa do que para os outros. Um dos mais destacados psiquiatras de Los Angeles comentou recentemente: faço os meus pacientes compreenderem que são responsáveis por suas ações, despertar espiritual e maturidade. Deixe de culpar ao pai, mãe, irmã, irmão, governo e tempo, ou o ventilador. Reconheça que permitiu que pensamentos negativos dos outros o influenciassem e perturbassem. É o único pensador em seu mundo.
e os outros não são responsáveis pela maneira como pensa a respeito deles. Você é o único responsável. Uma experiência interessante. No início de setembro de 1975, convidei minha irmã a visitar a Irlanda em minha companhia. Ela é freira no convento de Santa Maria, na Inglaterra, onde ensina latim, francês e matemática. Um primo nosso levou-nos de carro a diversos lugares interessantes. Visitamos o antigo lar da família, que está agora em ruínas. Descobrimos que a velha escola ainda está de pé, embora não seja mais usada. Atravessamos uma área coberta por mato, ervas daninhas, árvores, vegetação de toda a espécie, crescendo desordenadamente. Alguns dias depois, o primo contou-nos que passáramos por urtiga, afastando-a com as mãos por diversas vezes. Não sabíamos o que era, porém, e obviamente não tivera qualquer efeito sobre nós. Todos os três rimos muito ao comentar o caso. Também disse Deus: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. O homem recebeu o domínio sobre os animais. É por isso que pode domar o cavalo selvagem, o leão e o tigre. A mente consciente do homem controla a mente subjetiva dos animais. O homem também tem controle sobre todas as coisas que rastejam, como bactérias, germes, animais, pássaros, plantas, etc. O homem deve exercer seu domínio e deixar de conceder poder a urtigas, pólens e outras coisas no gênero. Em outras palavras, deve conceder poder ao Criador dentro de si, não à coisa criada. Deus proclamou que tudo o que fizera era bom e muito bom. O bem e o mal são movimentos da mente em relação a tudo que Deus criou. Não há nada de bom ou mal. O pensamento é que faz uma coisa ou outra. A causa primeira está dentro do homem e devemos deixar de conferir poderes ou transferir qualidades às coisas exteriores, que não os possuem. Você pode programar construtivamente. Uma professora que frequenta as nossas conferências sobre a Bíblia, nas quais ensinamos o significado interior dos relatos bíblicos e não do ponto de vista histórico, contou-me que quando diz a um aluno que acredita nele, espera grandes coisas dele, que é brilhante e tem um futuro grandioso pela frente, que deposita maior fé nele. O jovem sempre reage de acordo. Acredita que seus alunos são capazes de aprender rapidamente e acontece como ela crê. A fé que ela possui no poder interior dos alunos lhes é comunicada telepaticamente. Como um estudante reagiu. Bob Wright, que cuida dos meus programas de rádio nas manhãs de sábado, contou-me na semana passada que está ganhando $350 por semana como consultor de eletrônica. É um rendimento excepcionalmente bom para um rapaz de 21 anos que ainda está estudando. Não faz muitos anos eu lhe disse: Rob, você possui uma mente fabulosa, repleta de ideias criativas. É um mago na matemática e eletrônica e deverá alcançar grandes feitos efetuando descobertas espetaculares. Ele aceitou as minhas palavras e usa o subconsciente todas as noites, povoando-o com pensamentos construtivos e orientando-o a revelar-lhe ideias novas e originais, que irão abençoar toda a humanidade. Ele já desenvolveu 2 artefatos eletrônicos revolucionários
e não tenho a menor dúvida de que ganhará fortunas para a companhia em que está trabalhando. A grande arma está na mente do homem. Se você é mãe, pai ou professor, pode programar o subconsciente do filho ou aluno construtivamente. É a mente serena que faz com que as coisas se realizem. As pessoas que vivem correndo, dizendo que devemos lutar contra o câncer, tuberculose, miséria, crime e assaltante, estão simplesmente ampliando os problemas em suas próprias mentes, imprimindo todo esse negativismo ao subconsciente. Ao invés de ficar apreensivo e angustiado com os assaltantes, escreva ao seu congressista e diga-lhe para apoiar uma lei que determine 25 anos de prisão, no mínimo, para qualquer pessoa que assassinar outra. O homicídio está na mente do homem, e não num pedaço de metal. Ele é responsável e deve sofrer as consequências. É um erro soltar um assassino, sob livramento condicional, para que ele volte a matar e violentar. Tome uma decisão em sua mente, baseada no bom senso. Compreenda por que as pessoas fazem o que fazem e institua a paz em sua mente. Você é o que pensa. Se é mulher e vive chamando os homens de porcos chauvinistas, está revelando o ódio que sente por si mesma e projetando essa autorrepulsa nos outros. Você se torna o que pensa e é a natureza do amor ou do ódio que vai mudá-lo para a imagem e semelhança do que contempla. Aprenda a concordar com o adversário. Lembre-se, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Chegue a uma compreensão clara em sua mente. Tenha certeza de que é o único que deve mudar. Pare de tentar mudar o mundo. Nada é para sempre. A dor, angústia, sofrimento, doença, tudo passa. A alegria afasta a tristeza, as lágrimas dão lugar ao riso. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Quando deprimido ou triste, concentre sua atenção na solução, na saída, no final feliz, sabendo que todo o poder de Deus fluirá para o ponto focal de sua atenção, permitindo-lhe, assim, experimentar a alegria da prece atendida.